E aí, minha gente, como vocês estão? Vamos gravar mais uma aula, preparar mais uma aula, assistir mais uma aula. Espero que vocês estejam muito bem. E aquele esquema, né? Aquele ritualzinho que a gente sempre faz: beber água, lavar o rosto, tomar o café da manhã, não necessariamente nessa ordem. E, claro, pegar o material, a apostila, o caderno de estudos, porque a gente vai começar a falar sobre a população europeia. Bora nós! Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai falar a primeira metade e a segunda parte a segunda metade. Genial, Marcos! Enfim, quando a gente fala da Europa, a gente tem que, da população europeia, a gente tem que entender o seguinte, que ela apresenta algumas características gerais, né? De um modo geral, repito, essa análise é da população europeia de modo geral. Enfim, a gente tem então uma grande diversidade étnica ou étnico-cultural. A gente vê uma diversidade de línguas, uma diversidade de culturas, de religiões, de povos, tá? Então, a gente consegue enxergar por meio dessa imagem aqui, que é a mesma que vocês têm na apostila. A primeira imagem ali em cima, a dança típica, o flamenco. Depois a gente tem comida, né, a massa, a comida mediterrânea. Depois a gente tem um instrumento suíço típico, que é um instrumento de sopro que eu esqueci completamente o nome. Se você lembra o nome, manda para mim. A gente tem a pesca como uma questão bastante cultural, principalmente nos países mais ao norte, né, na Escandinávia. A gente tem as danças, os casamentos gregos lá com a quebra das porcelanas e uma que eu não acho tão legal que é a tourada. Mas enfim, são características culturais de diversas áreas da Europa. Tá? A Europa não é só Alemanha, França, Reino Unido e Itália, tem muito mais. Então eu tenho uma grande... Eu não, né? A Europa tem uma grande diversidade étnica e cultural, além de linguística, religiosa, enfim. Outra coisa que é muito comum dentro do continente europeu é a forte imigração atualmente. Hoje, o número de pessoas que entram no continente ainda é bastante grande por conta de diversos motivos, né? Conflitos na Ásia, pobreza extrema na América Latina e no Oriente Médio, as questões linguísticas, afinal, esses continentes são ex-colônias europeias e acaba fazendo com que boa parte da população, boa parte é exagero, né? Mas um grande número, consideravelmente um grande número de pessoas saiam da Ásia, da África e daqui da América e acabem indo para a Europa, tá? E por fim, a gente deve se lembrar que um país desenvolvido ele tem um crescimento vegetativo muito baixo e, em alguns casos, no caso da Europa, boa parte dos países tem um crescimento vegetativo negativo, que é quando a população cai. Lembrando, crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascimentos, né, a taxa de nascimentos, menos a taxa de óbitos, menos a taxa de mortalidade. Aí a diferença que a gente tem é o crescimento vegetativo ou o crescimento natural da população. Pode ser positivo, quando o crescimento vegetativo, né, quando eu tenho mais nascimentos do que mortes, e a população aumenta. E pode ser negativo, né, quando eu tenho mais mortes do que nascimentos. Ai, Marcos, e se o número é igual, o que é? Nulo, é zero, e não tem crescimento. Bom, sobre a população europeia, a gente precisa se lembrar de o seguinte, que eu tenho dois conceitos. O primeiro conceito é de país populoso e depois a gente tem o conceito de país povoado. Para a Europa também se aplica. O primeiro conceito de país populoso são aqueles países que possuem elevado número de habitantes, um elevado número total de habitantes. População absoluta é o total de habitantes. Então, um país populoso é um país que tem um número total de habitantes ou população absoluta muito elevado. Aqui a gente está analisando somente para a Europa. Essa tabelinha ela mostra pra gente, né? Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Ucrânia, Países Baixos. Países Baixos, para quem não se lembra, é a famosa Holanda, tá? A gente tem dados de 2015, projeções para 2050 e projeções para 2100. Percebam que em 2015 a gente tem os números mais próximos da atualidade, tá? E a gente tem o país mais populoso da Europa, considerando a Rússia inteira como europeia, 143 milhões e meio de habitantes, depois a Alemanha,
com 80 milhões, Reino Unido 64, assim como a França, a Itália 59, Espanha, e um país, na verdade, dois países ali que são, pegando no contexto mundial, pouco populosos, né? A Romênia, que tem 19 milhões e meio, e os Países Baixos, que tem 17 milhões de habitantes, arredondando, eles têm uma população muito pequena, mas para o continente europeu é considerado um país populoso, porque eu tenho países na Europa com pouquíssimos habitantes. A Islândia, por exemplo, tem 350 mil habitantes, certo? A gente tem países na Europa de 2 milhões e meio, 3 milhões, 5 milhões de habitantes, tá? Mas o que chama atenção são as projeções, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro de tudo é que, deixa eu pegar aqui minha canetinha, a população da Rússia ela tem perspectiva de um crescimento vegetativo negativo, de cair a população, tá? Então, em 2050, daqui 30 anos, a população da Rússia vai cair cerca aí de, eu sou ruim de conta, 128, 30, cerca de 15 milhões de habitantes nos próximos 30 anos. Isso é complicado, né? A população tende a diminuir bastante. O mesmo acontece com a Alemanha. Opa, o Reino Unido não. O que será que está acontecendo com o Reino Unido aqui que a população vai aumentar? Opa, a França também está com uma bizarrice aqui, a população vai aumentar. A Itália vai cair. A Espanha vai cair. A Ucrânia vai cair. A Polônia vai cair. A Romênia vai cair. A Holanda teve um leve aumento aqui. Então essas rabiscos que eu fiz aqui, essas bolotas que eu fiz aqui, elas representam as áreas de crescimento, tá? Da população, enquanto que os traços ali são as áreas onde eu tive uma redução da população. De modo geral, a população europeia vai ter uma redução, tá? Por que será que Reino Unido, França e os Países Baixos nem tanto vão ter um aumento da sua população? Droga, era para falar antes disso. A Rússia, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Ucrânia, a Polônia, enfim, a maior parte dos países europeus eles vão ter uma redução populacional por conta do envelhecimento da população. Lembrem-se, países desenvolvidos apresentam uma condição de vida melhor, a urbanização faz com que a população tenha menos filhos por conta dos altos custos de se morar na cidade. A economia desses países, e por serem países mais modernos culturalmente, socialmente, também tem mais oportunidades para as mulheres. Enfim, elas acabam se inserindo mais facilmente no mercado de trabalho, e isso faz com que os casais planejem se eles querem ou não ter filhos. Eu não fiz isso. Mas enfim, isso faz com que a população tenha um maior controle sobre o número de nascimentos. Então, se eu tenho poucos nascimentos, automaticamente a população idosa tende a ficar maior. Agora sim, né? Reino Unido, França, Países Baixos são as exceções, porque a população vai aumentar. E isso acontece por conta da forte entrada de imigrantes nesses países, né? Tirando a Alemanha, né, que também é uma economia muito forte, mas França e Reino Unido eles têm economias, podemos dizer que pau a pau com a economia alemã, tá? Não apresentam graves crises como boa parte da economia dos países europeus, mas apresentam um certo crescimento e desenvolvimento econômico. E também por conta do processo de colonização, né? O Reino Unido e a França colonizaram de modo intenso o continente africano. Não só a África, mas também a Ásia, né? No caso do Reino Unido, tem muita gente da Ásia que foi colonizada, né? Muitos pontos da Ásia foram colonizados, né? Paquistão, a Índia, que acaba levando muitos indianos e paquistaneses para o Reino Unido. E no caso francês é mais a região do continente africano, né? A gente tem diversos países, hoje países que foram colônias, e que esses moradores, né, veem uma oportunidade, né, de melhorar sua condição de vida, de partir para um país onde ele fala a mesma língua e conseguir ter uma vida melhor do que ele teria no seu país de origem. Tá? Lembrando que a imigração, né, essa entrada de pessoas, ou melhor, os fluxos populacionais, a gente vai falar daqui a pouco, mas é sempre, ou melhor, normalmente de um país em situação muito ruim e eu vou para um país que tem uma situação melhor, né? Dificilmente você vai sair de um país bom e ir para um país ruim, né? Não faz muito sentido. E isso daí
leva a um problema pra gente. E eu falo pra gente porque isso acontece aqui também, que é a questão da xenofobia, né? O preconceito, a aversão a populações que os nativos, a população nativa considera diferente. Esse medo, essa aversão, esse preconceito no início, ele pode levar a problemas maiores, né? Como intolerância religiosa e racial, enfim, crimes de injúria. E isso é bastante grave. E infelizmente essa questão da xenofobia ela cresce muito na Europa por conta do desemprego que tem crescido no continente. E aí entra aquela relação, pô, o imigrante ele está trabalhando e eu nativo estou desempregado, a culpa é do imigrante. Não é toda a estrutura econômica que vai querer pagar salário mais baixo. Enfim, então tem todo uma motivação por trás da xenofobia, né? Não é o simples preconceito, tem uma motivação econômica, tem a questão ideológica por trás, porque tem muitos partidos de extrema-direita voltando a crescer no continente europeu e ficam buzinando, martelando nas redes sociais de que o estrangeiro, de que as minorias elas devem sumir do país. Foi feita uma pesquisa na Alemanha ou na França, agora eu não me recordo, enfim, um dos dois países, e houve um acompanhamento, né, uma evolução que falava assim, né, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 2010. Se você se sentia no seu país. Quase certeza que foi na Alemanha. E houve um aumento, 20% da população achava que não estava vivendo mais na Alemanha, porque tinha muitos estrangeiros. Nos anos 90 isso aumentou para 24%. E hoje esse número aí já beira a metade da população alemã. Isso é um alerta, né, que mostra que pode acontecer graves problemas de xenofobia na região, certo? Saindo da distribuição populacional, na questão dos países populosos, a gente tem que lembrar da distribuição populacional quando a gente fala dos países povoados, que são os países que apresentam o número de habitantes por quilômetro quadrado considerado elevado. Esse mapa da densidade demográfica aqui, ele mostra para a gente, eu vou ampliar aqui para ficar mais bonitinho de se ver. Esse mapa ele mostra para a gente que a Europa ela tem uma distribuição populacional bastante desigual, certo? As áreas de cor mais clarinha são as áreas de 0 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, que a gente chama de vazio demográfico. E as áreas, né, na cor vermelha são as áreas de grandíssima ocupação humana, que são áreas altamente povoadas, né, densamente povoadas. Agora eu lhes pergunto, observando aqui neste mapícula, a gente vê que o extremo norte tem uma baixa densidade demográfica, a gente vê trechos no sul da Europa com baixa densidade demográfica. Por quê? Qual é o motivo que faz com que essas regiões no extremo norte e no sul da Europa aí tenham parcelas relativamente pequenas de população vivendo? Não entendi, fala mais alto. Tá. O norte é frio, professor. Exatamente. A região norte da Europa, ela apresenta, né, climas muito frios, o que dificulta a ocupação humana. São áreas anecúmenas, certo? Anecúmena é uma área de difícil ocupação humana. E, por outro lado, né, essas áreas, principalmente nesse trecho, agora eu vou tirar o zoom porque eu vou desenhar, tá? Principalmente nesse trecho, eu vou fazer uma cor azul diferente aqui para destacar. Sobretudo neste trecho aqui, que a gente tem a maior concentração populacional, é uma grande área de planície que a gente viu, né? Que a gente tem a planície germano-polonesa, a planície russa, a planície dos Países Baixos. Tudo isso faz com que a área, né, a porção central da Europa, seja mais facilmente povoada. Então é por isso que a gente tem uma distribuição irregular, porque o relevo dificulta no sul, áreas montanhosas. No centro tem mais planícies, mais pessoas vivendo, os principais rios estão ali, né? No extremo norte eu tenho um ambiente muito frio, que dificulta a ocupação humana também, eu tenho menos pessoas vivendo lá. E por fim a gente tem aqui as densidades demográficas. O país europeu com a maior densidade demográfica é Mônaco, né? Moram 15.300 pessoas por quilômetro quadrado em Mônaco. Como isso acontece? Acontece que as pessoas vivem em cima das outras, literalmente. Tem muitos prédios em Mônaco. E Mônaco é um caso curioso,
que tem uma densidade de quase, né, 15.300 habitantes por quilômetro quadrado, mas é uma área muito pequenininha. Mônaco é um principado, né, uma área autônoma dentro da França, né? Tem um príncipe que rege as leis lá e tal, e são cerca de 30 a 35 mil pessoas que moram em Mônaco. E o Mônaco é um país pequenininho, tem 2 quilômetros quadrados e meio, que vai dar mais ou menos essa densidade aí de 15, 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mônaco é mais ou menos aqui, assim, ó. Deixa eu fazer aqui um círculo, mais ou menos aqui, assim, no sul francês. A gente tem o Vaticano, né? Base da Igreja Católica, cravada em Roma. Malta, que é uma ilhazinha pequenininha também, que tá por aqui. Confesso que eu não sei qual dessas ilhas é. Eu acho que é essa daqui. Que tem 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Os Países Baixos e a Bélgica acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado. E eles estão aqui, ó. Países Baixos e a Bélgica. Eu circulei Paris ali, na verdade, né? Mas enfim, a Bélgica está neste trechinho aqui, assim. Por outro lado, percebam, Estônia está nessa regiãozinha, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, são países que estão no extremo norte da Europa e que possuem climas extremamente frios e baixíssima densidade demográfica. Na Islândia tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. A Rússia também, né? O norte da Rússia, na regiãozinha da Sibéria, tanto na porção europeia quanto na porção asiática, tem uma população muito baixa, o que mostra pra gente essa diferença na distribuição da população. Por isso que a gente fala que a distribuição é irregular, porque eu tenho áreas onde eu tenho muita gente vivendo, muitos habitantes por quilômetro quadrado, e eu tenho regiões onde eu tenho pouquíssimos habitantes por quilômetro quadrado, certo? Para a gente continuar aí os estudos sobre as Europa, a gente precisa falar, obviamente, sobre o crescimento vegetativo europeu. E quando a gente fala do crescimento vegetativo, a gente tem que entender o que é o crescimento vegetativo. É a diferença, de novo, é a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, ou seja, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Porque o crescimento vegetativo europeu, de modo geral, é pequeno. Porque a população ela tem um elevado padrão de vida por conta da urbanização, tá? Esse elevado padrão de vida leva o acesso à educação, à inserção da mulher no mercado de trabalho, facilitou a divulgação e o uso de métodos contraceptivos. A população tem filhos de modo planejado, que é o planejamento urbano, certo? Tudo isso faz com que o número de pessoas que nasçam sejam menores do que se eu não tivesse o controle de natalidade, por exemplo. Né, o uso de preservativos, pílulas, cirurgias, certo? Se eu não tivesse isso, o número de nascimentos seria muito alto e o crescimento vegetativo se manteria alto. No caso europeu e, de modo geral, nos países desenvolvidos, eu tenho um ritmo de crescimento vegetativo bastante reduzido, como a gente pode enxergar nesse mapa. Os países que estão na cor clarinha são os países que têm um CV negativo. Olha a quantidade de países que têm um crescimento vegetativo negativo. É uma infinidade de países. Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Macedônia e Grécia. Macedônia não, desculpa. Bósnia, Croácia, Eslovênia, Itália, Portugal, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, enfim, todos esses países apresentam um ritmo de crescimento vegetativo negativo, suas populações estão se reduzindo-se. Já os países que estão na cor ali mais escura são os que têm um crescimento vegetativo um pouquinho maior, mas mesmo assim, para os padrões mundiais, esse crescimento vegetativo de 0,2 a 0,8 é um número consideravelmente pequeno, tá? França, eu tenho um crescimento vegetativo elevado, o mesmo acaba acontecendo com o Reino Unido, Irlanda, Islândia, Noruega, Suécia, Albânia, Macedônia e a Armênia, tá? Enfim, o que isso mostra pra gente? Que o ritmo de crescimento vegetativo na Europa é muito pequeno e que a tendência é ele se reduzir, tá?
Só que esse baixo crescimento vegetativo ele pode trazer problemas econômicos. Vocês estão lembrados que a gente viu isso no capítulo 3 ou no capítulo 4. Enfim, o primeiro problema é que a parcela muito elevada de jovens da população, ou melhor, não tem população jovem. Eu tenho uma redução da população jovem, né? Porque o crescimento vegetativo europeu está reduzindo. Então eu tenho menos nascimentos, certo? Então, se eu tenho poucos jovens, significa que no futuro pode faltar trabalhador, pode faltar mão de obra. E isso é um problema econômico, porque se eu não tenho trabalhador, quem que vai gerar renda? Quem vai gerar riqueza para a minha população? Segundo fator, sem mão de obra, vai ficar embaçado. Por quê? Eu tenho muitos idosos, né? Se eu reduzo a população jovem, automaticamente aumenta a proporção de adultos e idosos. Se aumenta a proporção de idosos, quem que vai pagar aí a aposentadoria desses caras? O governo. Com que dinheiro? Se eu tenho poucos trabalhadores, se a economia não está tão bem, eu não vou ter coleta de impostos. Se eu não tenho esse pagamento de impostos, acontece que os idosos, os velhinhos, vão ficar sem acesso à previdência social, porque isso significa um gasto público, né? Então, o que acaba acontecendo é que se eu tenho um crescimento vegetativo negativo ou muito baixo por um período de tempo muito longo, eu vou ter mais gasto com a aposentadoria, né? Então, é por isso que muitos países europeus acabam adotando algumas soluções. Vocês lembram quais soluções são essas? Sabe não? Olha que sorte, eu sei. São soluções bem simples, tá? A primeira solução é incentivar a população a ter mais filhos. Por exemplo, a França. A França ela vem reduzindo muito seu crescimento vegetativo. O que acaba acontecendo é que na França, quanto mais filhos você tem, menos impostos você paga, né? Ah, então vou ter 100 filhos para bater 100% dos meus impostos. Não, né? Tem um limite. Mas se você tem um filho, abate uma alíquota. Alíquota é uma divisão. Tá? Existem 5, 6 alíquotas. Por exemplo, eu ganho muito dinheiro, eu estou na alíquota 6. Se eu tiver um filho, eu caio para a alíquota 5. Se eu tiver 2 filhos, eu caio para 4. Enfim, até um determinado limite. Tá? Outros países, de verdade, na Noruega não, na Dinamarca, existem campanhas na televisão, né? O governo promove campanhas para a população ter mais filhos. Muito louco, né? Existe também o que eu costumo chamar de Bolsa Bebê, né? Que alguns países dão grana, dão dinheiro para a população até a criança fazer 1 ano de vida para ajudar nos gastos, né? Com a criação do nenê. Fralda é caro, estou pesquisando aqui, Jesus. Enfim, então o primeiro passo é a população ter mais filhos. E isso vem a partir de incentivos do governo, porque é caro a vida na cidade, né? O segundo fator é a abertura das fronteiras para receber mais imigrantes, principalmente imigrantes das ex-colônias europeias. Só que a gente já viu que isso pode trazer um problema chamado xenofobia. Então, muitos países preferem que a população tenha filho do que entre imigrantes por conta desses problemas de ordem cultural, tá? Enfim, boa parte dos países adotam essas medidas. E um país que recebe muito imigrante de diversas áreas, principalmente muitos imigrantes do Oriente Médio, tá? É a Alemanha. O Reino Unido também recebe, a França também recebe, que aliás é o que a gente vai falar agora, esses fluxos populacionais. Percebam que nós temos um mapícula aqui, né? Este mapícula, ele mostra pra gente os fluxos populacionais, né? A entrada de pessoas, a movimentação de pessoas dentro da Europa. Setinha vermelha são os menores fluxos, setinha verde, os maiores fluxos. O que acaba acontecendo? A gente tem, né, diversas etapas na história europeia sobre os fluxos populacionais. Antes da gente falar da entrada, a gente tem que entender que até a Primeira Guerra Mundial, eu diria, na verdade, até a Segunda Guerra Mundial, a Europa era um continente que apresentava altas taxas de emigração. A população saía da Europa por conta de pobreza, por conta das guerras,
conflitos internos. Então isso fez com que muita gente, quando eu falo conflitos internos, são perseguições políticas, perseguições religiosas. Isso fez com que muitos europeus acabassem vindo para cá, para a América, fossem para a Europa, ou para a Europa não, fossem para a África, fossem para a Ásia e até mesmo para a Oceania. Então acaba que até aí, vamos dizer, até o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa perdia habitantes, mais saíam pessoas da Europa do que entravam, certo? Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a se reconstruir, começou a crescer economicamente, e isso atraiu muita gente de volta, principalmente os filhos dos migrantes europeus. Tinha facilidade da língua, eles já tinham a cidadania europeia, então esses fluxos eles acabaram por se inverter e a população europeia começou a voltar a crescer, né? Porque eu tinha uma taxa de entrada na Europa muito maior do que a saída, tá? Então, a partir de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, a Europa ela mais tem entrada de pessoas, tem mais imigração do que emigração, tá? Aliás, a diferença entre o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem em um país, ele é chamado de... Fugiu o nome, estava aqui na cabeça agora, eu já vou falar. Tem um exercício que eu vou passar para vocês que fala sobre isso. Mas enfim, é a taxa de imigração, lembrei. Taxa de imigração é a diferença entre o número de pessoas que entram em um país, imigrantes, menos, né, o número de pessoas que saem, emigrantes, tá? Taxa de imigração. Ai, tô ficando velho, tô esquecendo as coisas. Bom, quem são esses caras que entram na Europa? Essa seta ela indica pra gente, né, que tem muita gente entrando na Europa vindos da Ásia, né? Muitos turcos acabam indo para a Alemanha. Eu tenho uma forte onda de pessoas que saem do Paquistão e da Índia e vão para o Reino Unido, que eu falei aquela hora ali atrás. Muita gente sai do Marrocos, Argélia e acaba indo para a Espanha e principalmente para a França, por motivos linguísticos. Certo? No final do século XX, a gente vê uma migração diferente também. A gente vê migrações dentro da própria Europa. O que acaba acontecendo? Principalmente nos anos 80, a gente vê o fim da União Soviética e a dissolução da Iugoslávia. A Iugoslávia ela acabou se dividindo em diversos países. E por conta de serem países atrasados economicamente, por conta, né, do enfraquecimento do socialismo na Europa nos anos 80, né, da pobreza, vamos dizer assim, da região, muitas pessoas acabam saindo dessas regiões, né, dos países da antiga União Soviética e da antiga Iugoslávia e vão buscar condições de vida melhor. Então tem uma saída muito forte de pessoas da Finlândia indo para a Suécia, muita gente saindo aqui da região dos Balcãs indo para a Alemanha. Que mais? E também acontece que durante até os anos 80, dos anos 90, a gente tinha muita migração da Espanha para a França, de Portugal para a França, da Itália para a Suíça e para a Alemanha, da Irlanda para o Reino Unido, enfim, da Grécia também para a Alemanha. Isso acontece porque esses países que eu falei agora, né, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, eles tinham uma economia periférica. Eles eram periferia do capitalismo europeu. Eles não eram países tão desenvolvidos quanto o restante, o centro. Então, boa parte da população acabava também indo buscar melhores condições de vida. Mas o grosso, né, o caldo maior de migrações internas eram dos países da antiga União Soviética para a Europa Ocidental, né, para os países capitalistas. E, atualmente, os fluxos que a gente vê de imigração são principalmente dos chamados imigrantes ilegais ou indocumentados. Eles saem, na verdade, é uma migração forçada. Todas as outras que a gente viu, né, quer dizer, todas as outras não, né? Dentro da Europa, nessas migrações internas dentro da Europa, elas são migrações que são porque você quer sair, são espontâneas. Tá? Eu quero ir morar na Europa. Beleza. Eu tenho condição, eu vou para lá.
Ou, né, eu moro na França, eu quero viver na Alemanha. Beleza, cara. Só que os fluxos atuais que a gente vê, eles são migrações forçadas, são refugiados, são pessoas que estão fugindo do seu país por conta de guerras, de secas extremas, de problemas ambientais, de perseguições políticas, religiosas, e que fazem a população buscar asilo, buscar abrigo nesse país. Tá, assiste lá aquele programa lá, Aeroporto, Madrid, que vocês vão ver um monte de gente tentando entrar na Espanha de modo ilegal. Enfim, é muito louco. Por que eles entram de modo ilegal? Porque eles são pobres, eles não têm grana, não têm tempo também porque eles estão sendo perseguidos para tentar entrar de modo legalizado, de modo documentado. Tá? E muitas vezes o que acaba acontecendo é que vai uma pessoa na frente primeiro, tenta se estabilizar e depois ela leva o restante da família. Certo? Então esses fluxos populacionais eles são normalmente dos países mais pobres para os países mais ricos. Lembra daquele vídeo das migrações que eu passei para vocês? E é isso hoje, tá? Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado por assistirem essa videoaula até o final. Manda um recadinho para mim falando, professor, acabei de assistir sua aula, muito obrigado, vou ficar muito feliz nesse tempo de carência de alunos. Professor, obrigado pela aula, ajuda bastante, tá? Valeu, gente, muito obrigado. Tchau! Tem tarefa. Atividades 1, 2 e 3 para serem feitas. Agora sim, tchau!